uma das únicas plataformas que fala a verdade, né? Olha isso daqui, irmãos. Olha isso daí. Musk diz que Câmara dos Estados Unidos questionou a ação do X que violam lei brasileira. E diz que nos bastidores o governo americano já mandou a cúpula do JB se silenciar sobre esse assunto, hein? Olha aí, ó, o empresário Elon Musk diz que a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos questionou sobre a ação da Rede X que violam lei brasileira. O que aconteceu? Uma postagem de Musk diz que recebeu uma notificação da Câmara para esclarecer ações tomadas no Brasil que violam a lei. Ele detalhou o conteúdo do inquérito ou se o pedido partiu de um comitê da Câmara ou legislador. Musk entrou em um embate com a Suprema Corte do Brasil e ele ameaça descumprir ações judiciais e desbloquear contas que foram suspensas por determinação do ministro Xandão. O empresário também ofendeu Xandão em publicação, insinuou fechar o escritório da Rede do Brasil após os ataques morais, determinou multa diária de 100 mil por perfil desbloqueado. A ação da Câmara dos Estados Unidos acontece após a abertura de um inquérito no Brasil para investigar a conduta de Musk. O documento exige a apuração em relação aos crimes de obstrução à justiça, inclusive em organização criminosa e incita ao crime morais. Também inclui Musk como investigado no inquérito. E aí, irmãos, isso daqui você pode pensar, o povo aí do JB pode achar que isso daí é uma maravilha. Mas isso daí é a prova que quem manda nos bastidores, é que na Gazeta do Povo tem que ser assinante para ver o conteúdo, irmã Michele. Olha só, tá na Gazeta do Povo também essa reportagem. Eu só quero que vocês entendam que o governo americano já está querendo acabar com esse assunto de Elon Musk e Alexandre. E eu vou dizer por quê. Porque quem é que colocou o Xandão na Suprema Corte? É o verdadeiro cavalo de Troia que o irmão Miro está falando. O verdadeiro cavalo de Troia se chama Michel Temer. Michel Temer é agente do governo mundial desde a década de 80 no Brasil. Então, quando você mexe com Xandão, você mexe com o sistema inteiro. Xandão é o testa de ferro da nova ordem mundial no Brasil, meu irmão. E aí, a Câmara de Deputados americana, lembrando que eu sempre falo com vocês, estava todo mundo aí achando que iria ter um golpe. Eu até ouvi um meme hoje que eu dei muita risada. O meme dizia, sabe por que Bolsonaro não luta boxe? E o meme dizia, Bolsonaro não luta boxe porque ele não sabe dar um golpe. Porque a ideia do pseudo-golpe, né? Do pseudo-golpe, ela existia, meu irmão. Mas quem é que acabou com a ideia de o governo e o exército tomar o Brasil foi os Estados Unidos, com a visita do Sullivan no dia 6 de dezembro de 2022. Vocês dão risada, mas o negócio é sério, irmãos. No dia 6 de dezembro de 2022, quando estava tudo caminhando, né? Tanques do exército, compra de diesel, estava tudo acontecendo. O Sullivan veio aqui, se reuniu com a equipe de transição e com as cabeças do JB e silenciou o JB e disse, você não vai fazer nada. E novamente agora,
estão dizendo que já mandaram uma notícia, o governo americano já mandou os políticos silenciar no Brasil. E vocês vão ver que muitos que estavam de peito aberto aí, falando e colocando Elon Musk como um herói do Brasil, vão silenciar nos próximos dias. Por quê? Porque até Elon Musk já foi intimado pelo Congresso americano pelo que ele está fazendo no Brasil. E aí você vê que o negócio é mais sério do que o povo imagina. E aí a gente fala que quem elege presidente não é o povo. Segundo, essa ideia que o poder emana do povo, ela não existe mais. Terceiro, o negócio é muito maior. E aí, com certeza, eles já ameaçaram ele, para com isso, muda o assunto, ou você vai perder muito. Né? Ah, porque o cara é bilionário, é o terceiro homem mais rico do mundo. É mentira, meu irmão. Elon Musk é um grão de areia diante das 13 corporações, das 13 famílias. Só o príncipe da Arábia Saudita, que o império do príncipe da Arábia Saudita não entra, ele é trilionário. O príncipe da Arábia Saudita é trilionário. Deus abençoe, irmão Pati Ferreira Então, assim, porque o cara é o terceiro homem mais rico do mundo. É nada, meu irmão. Diante do sistema, diante de quem manda no jogo de xadrez, ele é uma pecinha. Ele é uma pecinha, meu irmão. Diante do jogo de xadrez, ele é uma pecinha. Então, veja, não é à toa que a Câmara dos Deputados já intimou ele para ele mostrar lá o que ele sabe. Para ele mostrar. Aí o povo, mas é o cara terceiro mais rico do mundo. Grandes coisas. Diante do sistema, ele é só mais um. Veja bem, meus irmãos, com todo o dinheiro que ele tem, eu quero mostrar aqui, ó. Se ele tivesse poder e influência, eu quero colocar aqui para vocês uma matéria. Ele quis acabar com a fome da África. Olha o que é o sistema, meu irmão. Olha o que é o sistema. Tá aqui, ó. Olha só a matéria. ONU recusou 6 bilhões de Musk para combater a fome no mundo. Olha só. Olha só. ONU está dizendo que não recusou. Diz, né? Diz que ele falou que ia pagar, mas ele queria. Por que ele não doou? Ele falou: eu dou o dinheiro. Eu dou o dinheiro. Eu dou o dinheiro. Ele pediu para eles prestar a conta e eles não disseram: não, não tem como prestar conta, então não tem como acabar com a fome. Não tem como acabar com a fome. Só que aí, irmãos,
você vê como o Barroso agiu diante dessa situação, né? Como é que o Lira agiu diante dessa situação? Barroso considera polêmica de Musk assunto encerrado, mas avisa que haverá consequências se leis não forem respeitadas. Presidente do Supremo deu a declaração durante compromisso nesse domingo em Belo Horizonte, após a ameaça do dono X, antigo Twitter, ao ministro Xandão da Suprema Corte, solicitou que o bilionário seja investigado pela justiça brasileira. Barroso afirmou que considera as polêmicas do empresário e bilionário Elon Musk com o judiciário brasileiro um assunto encerrado. A declaração foi dada nesse domingo, dia 14, durante compromisso em Belo Horizonte. Barroso esteve na capital mineira para acompanhar a aplicação do Exame Nacional de Magistratura, o ENAM, e foi questionado sobre Musk. Nos últimos dias, o sul-africano criticou o Xandão e ameaçou não cumprir ordens judiciais de bloqueios de conta da rede social. O presidente da Suprema Corte brasileira deu a entender que não comentará mais o caso, porém ressaltou: haverá consequências se as leis brasileiras não forem respeitadas. Esse assunto envolvendo o empresário de uma plataforma digital e a justiça brasileira, eu considero encerrado. Enfim, o Brasil tem Constituição, tem leis, tem ordens judiciais. Se forem observadas, ficará tudo bem. Se não forem observadas, terão as consequências previstas na legislação. Portanto, esse caso passou a ser um não assunto, disse o Barroso, querendo salvar aí o seu amigo Xandão. Mas, irmãos, eu vou continuar falando, né? O Lira ficou brabo por causa de uma emenda parlamentar essa semana de 15 bilhões que o governo está tentando tirar da mão dele, e ele está querendo trazer essa emenda parlamentar para a mão dele, né? Aí você vê que o Pacheco está pedindo para a Câmara de Deputados aprovarem. A Câmara de Deputados engavetou essa tal de PEC da censura, e a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos. Só que existe algo mais sério do que vocês imaginam. Nós já estamos, meus irmãos, debaixo de uma censura sem precedentes, né? Sem precedentes. Então, hoje eu estava vendo a minha conta do Instagram, que no mês de março, a minha conta do Instagram alcançou 1.600.000 pessoas. E agora, como eu falei mal do presidente da República, a minha conta do Instagram está lá com um alcance de 230.000 pessoas. Então, imagine, de 1.600.000 pessoas, e qualquer pessoa que queira me seguir no Instagram vai receber aquela notificação